Muito bem, eu esqueci de gravar, então vou gravar agora posterior, a questão do acesso remoto ao nosso servidor. Né? Que de todas as opções, a que eu pude escolher então para montar o meu servidor foi um VPS, um Virtual Private Server, servidor privado virtual, na local web, uma provedora aqui do país. Pois bem, eu uso para fazer o acesso remoto, nas nossas atividades para construir um site, nós vamos ter que fazer muito isso, fazer acesso remoto para poder configurar o sistema para atender o nosso domínio com um Drupal. Nós vamos ter que fazer acesso em linha de comando. Por isso, então, eu vou fazer aqui um acesso SSH. Na minha máquina, eu estou logado como Toco. Lá eu tenho uma conta também com o nome de Toco. Então eu não preciso indicar o nome do usuário que eu quero acessar. Mais tarde eu vou mostrar como que vai acontecer o primeiro login, o pedido de troca de senha. Aí vocês vão ver que eu vou logar com outro usuário, que eu não estou aqui com ele, e aí eu vou ter que colocar o nome do usuário, a URL. A outra coisa é que, como eu sempre faço acesso ao servidor, eu já tenho aqui um arquivo que é comum numa máquina Linux, que especifica o IP e o nome. Então, 127.0.0.1 é um padrão, é o localhost. 127.0.1.1 é o nome da máquina. Tá? Então, esse aqui é o nome completo da minha máquina numa rede local. E aqui o apelido dela, ou seja, é o nome reduzido. Aqui embaixo eu tenho as mesmas coisas, mas definido em relação ao IP versão 6, aqui é IP versão 4. Tá? E depois tem aqui as coisas que eu coloquei. O que me interessa é essa aqui, ó, o servidor 1000L, eu coloquei essas entradas aqui para ele. Então eu tenho o IP da máquina e eu tenho dois nomes pelos quais eu posso chamar, servidor 1000L. Isso aqui é feito simplesmente para facilitar, que eu não preciso fazer uma consulta no DNS para descobrir aonde é que eu vou fazer o acesso. Eu vou fazer o acesso aqui, como eu já tenho o mesmo usuário, eu vou fazer o acesso aqui para www.1000L, eu poderia fazer para 1000L só ou servidor.com.br, que ele vai resolver aquele endereço lá. Então, tá aqui, ele pede a minha senha, eu entro a senha, e ele demora um pouquinho, isso é uma questão lá do servidor, ele sempre demora um pouquinho, e agora eu já estou dentro do servidor. Tá? É o Toco, mesmo usuário, só que eu não estou mais no Tatubola 5, eu estou no VPS, que é a minha máquina lá. Aqui ele está mostrando que está rodando Debian 11, o kernel que ele está rodando, o tempo que ele está ativo, ele já está ativo há 350 dias, quase um ano, 501 pacotes aqui, deve ser pacotes instalados, alguma coisa assim. A interface de linha de comando dele é o Shell, na realidade eu acho que ele está rodando é o Bash. O disco está usando 1/3 do disco, tem um disco de 60 GB, ele está usando 20 GB. O processador que ele tem são dois virtuais processadores, né, do tipo Xeon, dessa ordem aqui, nesse clock. E a RAM, que eu tenho 2 GB, né, então seria 2.000 megabytes, ele está gastando 732 megabytes de 1941, que isso aqui, o terabyte deles lá seriam 1000 megabytes. Né? Então, quando eu falo 2 terabytes, ele está falando em 2000 megabytes, mas isso é em potência de 10. E a potência de 2, não é 1000, é 1024, por isso que dá essa diferençazinha aqui. Tá? Aqui embaixo ele está falando que o sistema está com uma carga de 9%, que a memória usada é praticamente 0% que eu estou usando agora. O tempo de uptime, ou seja, que ele está ativo, repete aquela informação lá de cima. O uso do disco, né, da raiz 35, eu só tenho uma unidade de disco, e o swap está 0%, ele não está usando nada de área de troca. Usuários locais, isso aqui via de regra vai aparecer zerado, porque eu não tenho usuários que acessam esse servidor localmente, só via remota, então ele não aparece aqui. E os processos, no momento ele está rodando 111 processos. Hoje, o último login foi na quinta-feira, dia 30 de março, às 8 horas e 34 minutos, tá? Justamente aqui da UFTM, ok? Então, essa aí tudo é informação que ele me deu. Bom, se você não tem o SSH, aí você vai ter que apelar para isso aqui, ó, o PUT. O SSH é um protocolo básico que veio substituir o Telnet. O Telnet era
primeiro protocolo que tinha para você fazer um acesso remoto. Só que o Telnet tinha o problema, tem o problema que ele é em modo texto plano, puro, não tem criptografia, não tem nada. E logo apareceram os espertinhos e começaram a ficar olhando o que é que está circulando na rede, e aí o cara pegava a senha do usuário, né, o login do usuário, em algumas máquinas. E a partir daí o cara podia brincar à vontade, inclusive brincar de fazer coisas profundamente antiéticas, ilegais. E aí o pessoal começou a se preocupar com a questão da segurança e passou a usar criptografia. E aí surgiu o SSH. Pois bem, o problema é que o SSH é uma ferramenta, é um instrumento comum do mundo POSIX, do mundo Unix ou Linux. Então, eu tenho ele, porque eu só uso Linux. Mas, se você usa um outro sistema, por exemplo, o Windows, de repente ele não está disponível no seu Windows. Então, nesse caso é que a gente vai usar o tal do PUTY, PUTY, que é um software terminal e que faz essa conexão. Tá? Ele já tem umas interfaces bastante interessantes, que você vai lá e cadastra as conexões que você quer. Então, toda vez que você quiser conectar no servidor 1000L, por exemplo, você pode até criar a conexão e deixar o ícone na sua área de trabalho, você clica lá e já vai abrir direto. Tá? Se você quiser saber mais detalhes, eu recomendo que queira, você dá uma olhadinha aqui na Wikipédia, no PUTY. E também tem aqui uma outra coisa, que é uma outra página que eu tenho aqui, que é a página da própria PUTY.org, tá? Que é a página para você fazer o download. Tá? Tem umas outras sugestões aqui, mas o download original é esse aqui. Clicando aqui, ele vai me abrir uma outra página de download. Tá? Tem versão dele, Windows Installer, para a versão de 64 bits de processadores Intel AMD, para 64 bits ARM e para 32 bits Intel AMD mais antigo. Tá? E ainda tem, como é um software livre, ele tem o código, o source, a fonte dele está aqui para você poder estudar, desenvolver, adequar ele, ou melhorar até se for o caso, se você quiser. Detalhe, ele é escrito em linguagem C. Tá? Pois, bom, voltemos então à nossa programação normal. Eu estou logado. O que eu vim fazer aqui? Na realidade, eu fiz isso ontem. Eu criei os usuários, né, para vocês poderem acessar o servidor. Já está lá criado o usuário. A lista de usuários que eu criei é pelo primeiro nome e a senha de cada um é, como eu disse, não vou repetir aqui para não ficar bandeira na internet, relacionado com a matrícula de vocês, tá? Depois eu coloco isso numa página restrita para vocês poderem acessar e tirar dúvidas se for o caso. Qualquer coisa também a gente fala pelo WhatsApp. Mas vamos lá. Mas antes de eu fazer isso, antes de eu fazer esse ajuste, eu tentei mostrar para vocês o seguinte. ls barra. Primeiro vamos limpar a tela aqui. ls barra. Barra é a raiz. Pois bem, isso aqui é a organização normal de diretórios de uma máquina POSIX, de uma máquina Linux. Tá? Disso tudo que me interessa aqui, são os diretórios, me interessam alguns diretórios, tipo o diretório home, tá? Home, porque o diretório home tem o nome dos usuários. Então, cada usuário que foi criado ontem, o Afrânio, o Alexandre, o Afrânio já tinha, o Alexandre, Daniele, Fábio, Felipe, Gabriel, Cauã, Kennedy, Kevley, Marcos, Michael, Milena, Rebeca, Samara e Taislana. Todos esses são ex-alunos, são a galera da turma de Redes 2 agora, que tem que ter acesso lá para poder trabalhar. Tá? Então, eu preciso saber do home, é interessante eu saber, que é o diretório onde ficam normalmente os meus diretórios dos usuários do sistema. Tá? Outra coisa aqui que é interessante é o etc. Vocês vão ter que trabalhar com o etc também, porque o etc ele tem 172 arquivos ou diretórios lá dentro. Tá? Entre eles me interessa particularmente esse aqui, o Apache 2. O que é o etc? O etc é um diretório de configuração. Então todos os componentes de software que rodam no sistema estão catalogados aqui dentro, estão cadastrados aqui no etc com a configuração que vai executar. Né? Então, por exemplo, até o SSH que você faz para acessar o servidor, lá no etc tem um diretório que configura como é que o SSH vai funcionar, vai responder. Okay? No nosso caso aqui interessa o Apache. O que é o Apache? Bom, o Apache é um PET, é um trocadilho, é aquela tribo indígena norte-americana, mas ele é um trocadilho com APET,
ou seja, um remendo que foi feito para um servidor web. Isso tem muito tempo, isso vem da época que a web foi criada, quando o cara propôs a ideia do servidor da teia, da web, Wide World Web, uma teia do tamanho do mundo. Pois bem, o Apache já está na versão 2, então está ali Apache 2, ele é o servidor que serve páginas HTML. E eu vou precisar dele para ele reconhecer o PHP e para ele reconhecer o script do site que nós vamos montar. Tá? Na realidade, nós vamos fazer duas etapas. Primeiro, nós vamos fazer uma página pessoal. Depois, nós vamos fazer um sitezinho em HTML puro, básico. Depois, nós vamos fazer o Drupal, que aí vai ser o trabalho principal mesmo. E já é bastante coisa, a gente não vai escrever ele do zero. A gente vai usar um CMS que já está pronto para trabalhar. Tá? E esse HTML, esse Drupal, por exemplo, ele fica onde? Ele não fica no etc. Ele fica aqui, ó, no var. O var é um diretório de variáveis do sistema. Então, por exemplo, eu rodando o Apache 2, que vai servir páginas web, ele precisa de ter esses arquivos que ele tem que fornecer. Isso são as variáveis do Apache. Então, onde estão essas variáveis? Onde estão esses arquivos? Está dentro do var. Tá? Não exatamente diretamente dentro do var. Dentro do var eu tenho algumas coisas aqui. Tá? Por exemplo, o www. Então, quando eu olho o www, eu vejo que ele tem algumas coisas lá dentro. Então, aqui, ó, da turma anterior, eu tenho aqui Ana Júlia, Diego, Edésio, projeto de uma dupla de alunos que eu não lembro qual que é, a Flavielle, Gabriel, outro projeto, foi trabalho final, Igor, Chesiel, Lucas, Luiz, uma cópia do Luiz que eu fiz para facilitar ele fazer alguma coisa, outro Luiz, que são Luiz diferentes, Marcelo, Matheus, tá? Então tudo isso aqui são diretórios que estão rodando do pau. Por exemplo, tem um diretório aqui que roda o site que eu uso para divulgar e colocar, disponibilizar o material para vocês estudar. Tá? Então o que a gente vai fazer é criar diretórios aqui onde vocês vão trabalhar. Portanto, eu preciso saber que existe isso aqui. Okay? Então esses são os 3 diretórios principais que me interessam no servidor para eu poder fazer esse projeto. Pois bem, agora eu criei já os usuários de vocês, tanto é que eles estão lá no home, né? Então está lá o Alexandre, Daniele, Fábio, Felipe, Gabriel, Tauan, Kenneth, Kevin, Marcos, Michael, Milena, Rebeca, Samara e Tailana, tá? Tudo foi criado ontem com script. Sinto muito, não vou reproduzir isso agora, porque não tem como criar esse troço aí. Talvez para criar o usuário, tá? Eu não posso fazer isso como topo, eu tenho que fazer isso como superusuário. Então eu tenho que fazer aqui, ó, SU, para eu escalar privilégio para ir para o usuário administrador. Agora talvez eu ache o comando que eu dei. Ó. Aqui. Eu dei esse comando aqui. Eu fiz na realidade um laço para em a lista dos nomes aqui, até a Tailana. Faça o que? Adicione o usuário. Aí você vai ver como que ele faz a adição do usuário, que eu vou mostrar aqui. Troque. Isso aqui faz trocar a data da última vez que o usuário mudou a senha, né? Em dias a partir de uma data específica, que é o início da vida dos sistemas, é o início do calendário da informática. Tá? E aí, ele está colocando 0, então está dizendo que a última vez que você mudou a senha foi no início dos tempos, lá atrás. E aqui eu mandei simplesmente ecoar na tela o nome do usuário para me saber quais que ele já foi criando. Tá? E pronto. Aí, se eu der o Enter aqui, ele vai começar a querer criar todos esses usuários, apesar de que não vai criar porque o usuário já existe. Tá? Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer aqui, na realidade, é o seguinte: eu vou apenas criar um usuário, o meu priminho JP, João Pedro, só para demonstrar qual é o processo de criação. Então vamos lá, add user JP. Então ele criou um usuário JP, deu para ele um número de usuário, um user ID, criou um grupo, aliás, isso aqui é o grupo que ele criou, o JP, criou um novo usuário JP e colocou ele no grupo do JP, está usando o mesmo ID porque está coincidindo, criou o diretório do JP e copiou do etc.scale os arquivos básicos que ele teria que colocar no diretório do JP. E ele está pedindo a senha aqui, eu vou botar uma senha aqui para o JP. Obviamente que ele não mostra nada porque a senha é secreta. Tá? Depois ele pede algumas informações aqui.
um usuário normal, que vai ficar para sempre no sistema, coisa e tal, você vem cá, coloca o nome completo, você coloca algumas informações. No caso aqui, como é um usuário de teste ou um usuário aluno que vai ficar durante um semestre e depois jogar fora, eu não esquento a cabeça de botar nome não, tá? Número de telefone, qual a sala que ele trabalha, número de telefone de trabalho, telefone da casa, você pode colocar tudo isso aqui. Pronto, criou, tá? Então se eu olhar agora, LS Home, por exemplo, eu vou descobrir que apareceu aqui o JP, ó, diretório JP. Olhando aqui no diretório etc, eu tenho lá um arquivo chamado password, que lista os nomes dos usuários, o user ID dele, o group ID, qual é o diretório dele, qual é o interpretador de comandos que ele usa. Tá? Pois bem, aqui seria as informações que eu não dei. E aqui seria a senha. Porém, todo mundo aparece com X aqui. É o seguinte, ele usa a senha criptografada e a senha não fica nesse arquivo, fica em outro arquivo, fica nesse aqui, ó. Shadow. Então tá aqui, ó. Tá? Então olha o JP aqui embaixo, por exemplo. O JP aqui, ó. Isso tudo é a senha dele. Isso aqui, esse número aqui, é quantos dias, desde o início dos tempos, quando começou a contagem de tempo para os sistemas computacionais, quantos dias desde aquele início que passou da última vez que criou, quando ele pegou e trocou a senha. No caso aqui, esse dia é o dia de hoje, tá? Porque hoje eu criei essa conta. E esse número aqui é quando é a próxima vez que eu tenho que mudar a senha. Tá? Do que está dizendo aqui é que eu nunca vou ter que mudar essa senha. Ela vai ficar por aí para sempre. Tá? O que eu vou fazer aqui, eu quero que quando você fizer o login, por exemplo, vamos pegar aqui a Daniele, quando a Daniele fizer o login, eu quero que ela faça a troca da senha automaticamente. Então eu vou dar um comando que vai trocar esse número que está aqui, esse número daqui, tá, por 0, dizendo que você nunca trocou a senha. Então, porque você, a senha está expirada, ele vai pedir para você trocar. Tá? O comando que eu uso para fazer isso aqui é o seguinte, é o charge -d0 e o nome do usuário. Então agora ele trocou aquele número lá do JP, ó, que estava 19.400, blá, 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 virou 0, pura e simplesmente. Isso aqui vai fazer o seguinte. Bom, quando o JP fizer o login a primeira vez, ele vai pedir que o JP troque a senha. Tá? Então vamos fazer um acesso aqui como JP. Então olha, o JP não tem, não, ele tem uma conta lá, mas não é ele que está aqui, quem está aqui é o topo. Tá? Então eu vou fazer SSH JP arroba, ou at, né, o famoso at, em, e é que eu vou botar o nome da máquina que eu quero acessar. Ok? Então tá lá. Aí ele vai tentar fazer o login. Aí eu vou dar aqui a senha que eu tinha dado para ele. Aí ele pega, opa, você está sendo chamado a trocar sua senha. Então ele está falando aqui, ó, sua senha expirou. Warning, é um alerta. Sua senha expirou. Você deve trocar sua senha e fazer o login de novo. Ou seja, se eu conseguir trocar a senha ou não, de qualquer forma ele vai me pôr para fora. Aí eu vou ter que fazer o login outra vez. Tá? Se eu não conseguir trocar a senha, ele vai me falar que não conseguiu trocar, e aí ele vai me jogar para fora, e eu vou ter que tentar logar, vou ter que trocar de novo. Se eu pegar e conseguir logar, ele só me joga para fora, eu faço login de novo já usando a senha nova e daí para frente. Então vamos ao processo de troca da senha para o JP aqui no caso. Você vai fazer isso para o seu usuário. A senha atual do JP. Então eu vou colocar a senha que eu tinha cadastrado aqui. Aí ele aceitou a senha, está pedindo a nova senha. Tá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Opa, a senha não foi trocada. Por que ela não foi trocada? Porque eu tentei digitar a mesma senha. Tá? Ele não aceitou digitar a mesma senha. Se eu tentar uma senha inválida, ele vai dizer que não pode trocar a senha. Se eu tentar uma senha fraca demais, que ele consiga achar que é fraca, ele pega e não aceita a senha. Tá? Então, no caso aqui, ele falou, não conseguiu trocar, ele está pedindo de novo que eu entre a nova senha. Então, vou botar uma nova senha para ele aqui. Então, agora ele está dizendo, sua senha foi atualizada com sucesso. A conexão foi fechada. Ou seja, eu tenho que fazer a senha, tenho que conectar de novo. Então, vou aqui
tentar a conexão outra vez, só que agora eu vou dar a senha que eu consegui colocar lá. Mas já não deu aviso sobre troca de senha, me deu foi a conexão e agora eu estou lá dentro. Tá? Então olha aqui, tem o toco que está aqui, na verdade depois o toco escalou para root, mas ele está lá, e tem o JP que está aqui nesse terminal. Tá? Beleza, deixa eu fechar aqui, Ctrl D, fecha a conexão e deixa eu vir aqui mostrar uma coisa para vocês. Vamos fazer um cat, vamos fazer o cat, vou fazer tail. Tail mostra só o final do arquivo, então o JP continua aqui, ó. O JP anterior está aqui, essa é a senha dele que eu coloquei originalmente, com tempo 0, mas agora está aqui o JP com a senha nova, que é diferente da senha que aparece aqui em cima. Esse primeiro pedaço dele aqui até aqui ela é igual, tá? $Y, $J, 9T, $, mas daqui para frente ele muda, tá? PNDBU e aqui embaixo é RRFYO, tá? São diferentes então a senha. E mais, aqui ele estava com 0, que obrigando eu a trocar a senha, e aqui ele já está com a data de hoje, 19447. Tá? Então agora o JP consegue, como de fato eu já fiz o login. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente na senha, só para mostrar o seguinte. Se eu olhar aqui, eu vou ver algumas contas, por exemplo, SSHD, que tem um asterisco. Tá? O SSHD é um usuário do servidor SSH. Ele é privilegiado, ele tem poderes. Se eu pegar e fizer um acesso na máquina como esse usuário aqui pode fazer um estrago muito grande. Então não pode ter acesso na máquina, nem remoto, nem local. Então o pessoal coloca um asterisco aqui. Tá? Ou seja, não existe uma senha que criptografada seja um asterisco. Tá? Mas vamos dar uma olhada na senha do JP aqui, por exemplo, e qualquer outra que você olhar, você vai ver que tem ponto, tem barra, tem $, tá? Estou tentando achar se tem algum caractere maluco aqui, mas eu não estou achando. O fato é que tem alguns caracteres que não entram na criptografia. Por exemplo, o asterisco e a exclamação. Tá? Então, se eu quero falar com você porque você tem alguma coisa, um recado que eu preciso dar. E eu mando mensagem para você no Zap e você não responde. Tá? Aí eu, como sou administrador, vou fazer o seguinte aqui. Nano EPC Shadow. Vamos dizer que o JP, eu quero falar com ele, mas ele não está me respondendo. Então venho aqui e faço isso. Coloco uma exclamação aqui no começo. Tá? Essa exclamação invalida essa criptografia aqui e simplesmente não faz login, não consegue fazer. Tá? Eu gravando isso aqui, eu vou gravar agora, Ctrl X, vou gravar o buffer no mesmo lugar. Tá? Agora eu vou tentar fazer o SSH do JP aqui. Ó. Aí ele vai pedir a senha, eu vou dar para ele a mesma senha que eu tinha colocado. E ele não vai permitir. Tá? Permissão negada. Tente de novo. Eu vou lá e tento outra vez. Aí o JP vai desesperar e vai entrar em contato comigo. Pronto, era o que eu queria, era falar com ele. Aí enquanto ele fala comigo, eu venho aqui de novo, e já estou dando o recado que eu tinha que dar, eu venho cá e libero o JP. Aí, ainda conversando com o JP, eu pego e falo, pode tentar de novo. E aí ele consegue entrar. Tá? Ou seja, você administrando uma máquina, você consegue bloquear um usuário simplesmente botando um caractere inválido para a criptografia lá na criptografia da senha dele. Ok? Então, isso aí é o processo de login. O put TTY vai te dar o login numa tela dessa também, no final das contas. Então, se a primeira vez que você tiver que fazer acesso, ele vai pedir para você trocar a senha, você viu qual é o processo. Depois da troca da senha, ele te joga para fora e você faz acesso novamente. Tá? E se, de repente, a sua senha, depois de você trocar a senha, se você não conseguir acessar, e não é porque você esqueceu a senha, muito provavelmente é porque eu fui lá e bloqueei você só para você ter que falar comigo, porque você não está respondendo meus zaps, ok? Então, isso aí encerra a nossa aula de hoje. Na próxima